a gente sabe que na nossa vida existem muitas coisas que estão veladas, a gente não tem acesso, a gente não sabe os motivos. Mas a gente tem dois caminhos: continuar acreditando que aquilo um dia vai fazer sentido, ou que existem coisas na nossa vida que não tem sentido mesmo, ou a gente vai para um outro lado, que é o lado do desespero, que é desistência, que é culpar os outros ou as coisas pela nossa infelicidade, a falta de fé, a falta de esperança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabelle, sou orientadora parental. Sempre quando eu mostro algum vídeo, algum trecho lá no meu Instagram sobre algum livro que eu tô lendo, alguém pergunta: "Ah, Isabelle, que livro é esse? Fala mais sobre esse livro e tal." E aí eu falei: "Ok, eu estou lendo esse livro aqui atualmente, chamado A Arte de Salvar, sobre o Desespero e a Morte, do Newton Bonder." E assim, esse livro já me ensinou tanta coisa. Olha como ele é fininho. Acho que não tem nem 200 páginas. E ele já me ensinou tantas coisas, assim, que estão... não só interferiram na minha perspectiva sobre as coisas, como já está interferindo também na forma como eu ajo sobre as coisas. E isso é muito poderoso, né? Eu acho que quando a gente encontra, assim, informações, reflexões tão ricas, elas precisam ser passadas para frente. E parando para pensar, né? Quem iria comprar um livro desse? A Arte de Se Salvar. Foi R$ 5 numa banquinha, assim, de rua. E eu falei: gente, como que tem uma preciosidade tão grande aqui? Eu preciso compartilhar, né? Logo no início, ele começa falando sobre a nossa tendência de enxergar a beleza apenas na ordem. Então, o que seria a ordem, né? Quando as coisas acontecem conforme a nossa expectativa, quando as coisas nos satisfazem. Então, existe uma ordem, porque aquilo que a gente está esperando tem um porquê para ser assim, faz sentido ser assim. Então, quando a nossa vida ela vai acontecendo de forma que vai suprir nossas expectativas, a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente tem paz, a gente tem esperança, mas quando nós nos tornamos adultos, a gente percebe, até mesmo na adolescência, a gente vai percebendo que as coisas não são assim. Que os acontecimentos da vida, elas tendem a não suprir as nossas expectativas. E na vida adulta, principalmente, a gente sabe disso, mas quando os filhos chegam, quando a gente é pai ou quando a gente é mãe, isso é quase que latente. É como se a quebra da expectativa inundasse todos os detalhes. Quando eu falo todos os detalhes, não consigo ir no banheiro do jeito que eu planejei. Eu não consigo comer do jeito que eu planejei, porque realmente, né, com a chegada dos filhos, essa quebra de expectativa, ela quase que inunda mesmo a nossa vida. E ele traz essa reflexão de que quanto mais rápido a gente conseguir enxergar, não é enxergar a beleza naquilo que não supre as nossas expectativas, mas nós não tendermos ao desespero, melhor a nossa vida vai se tornar. Afinal, sobre o desespero e a morte, a gente fala muito sobre essa questão do desespero, ainda não cheguei na parte da morte, mas o desespero, ele é essa falta de esperança. É quando algo acontece e a gente sabe que na nossa vida existem muitas coisas que estão veladas, a gente não tem acesso, a gente não sabe os motivos. Mas a gente tem dois caminhos: continuar acreditando que aquilo um dia vai fazer sentido, ou que existem coisas na nossa vida que não tem sentido mesmo, ou a gente vai para um outro lado, que é o lado do desespero, que é desistência, que é culpar os outros ou as coisas pela nossa infelicidade, a falta de fé, a falta de esperança. E quando ele fala, como mais rápido você conseguir enxergar a vida como: ok, tem coisas que eu não vou entender mesmo porque acontecem, ok, as coisas não vão suprir as minhas expectativas, melhor será a sua vida. E aí, ele chega num capítulo, que é o que eu quero falar aqui, que é o capítulo de amargo não, bom. E qual é a novidade de enxergar as coisas não como boas ou ruins, mas como amargas ou doces? É que o ruim é algo factual. A minha vida está ruim. Você fala: esse cenário está ruim. A minha rotina está ruim, o meu casamento está ruim, o outro está ruim, ou seja, essas circunstâncias não estão suprindo as minhas expectativas, o que eu acho que faz sentido. Na minha cabeça, com as informações que eu tenho, com os valores que eu aprendi, isso faz sentido. E o que sai do que sai, né, dessa zona de expectativas é o ruim. Só que isso é o quê?
é péssimo. Isso revela uma imaturidade sobre a vida, porque as coisas não são inerentes, elas não são logicamente, sabe? Eu vou explicar outra parte, vocês vão entender melhor essa parte. Quando a gente começa a perceber as coisas pelo amargo, ok, essa experiência é amarga, o momento que eu estou passando agora é amargo, eu não estou dizendo que aquele compêndio de acontecimentos é ruim, mas que para o meu paladar é amargo. Então, é uma sensação do que eu tenho sobre a vida e não o que a vida realmente é. Vocês entendem? É como o mar. Eu posso dizer, as ondas, a tempestade faz o mar ficar ruim. Não, porque a onda, o mar, a natureza, ele é inerente ao que eu estou esperando. Ele é algo à parte, eu não posso controlar. Eu posso navegar. Então, imagina que você é um marinheiro. É uma marinheira, né? Uma navegante. Você tem duas opções. Você tem a opção de olhar para o mar e falar, quando ele está calmo, é um mar bom. Mas quando ele está agitado, é um mar ruim. Eu não gosto de navegar por mares ruins. Eu só navego quando o mar tá bom. Mas você também pode ser um marinheiro que diz, tanto faz se tá calmo ou se tá agitado. Porque eu não posso escolher, mas eu posso escolher ser um bom navegador. Eu posso escolher sair para o mar e navegar na tempestade, porque isso vai me forjar a ser um bom navegador. E aí a gente tem o clássico, né, que mares calmos não fazem bons navegantes. Exatamente por isso. É a pessoa que escolhe enxergar o que está além do controle dela e falar, ok, isso não é bom nem ruim. O gosto, a sensação não é boa, é amarga. Quer dizer, vou trocar. A sensação não é doce, é amargo. Mas é ruim? Não necessariamente. E aqui a gente chega num ponto que eu fiquei assim, que alugou um triplex na minha cabeça. Porque o amargo não necessariamente é ruim, como o doce não necessariamente é bom. Olha o que ele fala aqui. Os diabéticos sabem disto. Os obesos também. O doce pode ser instrumento de grandes desequilíbrios, egocentrismo, obsessão, insegurança e pânico. O que ele está dizendo? O doce, ele pode revelar um paladar infantil. Sabe aquela pessoa que ela chega assim num restaurante, ela come pizza, ela come pastel, ela come, sabe? Aí você dá sei lá, um salmão, uma coisa mais rebuscada. Ai, não, isso aqui é ruim, não gosto. É ruim, não. O seu paladar é um paladar infantil que não consegue abarcar variedades de sabores. É aquela pessoa que começa a cortar o açúcar do café. Corta, corta, corta. Aí eu sinceramente, tomo café com açúcar. E eu não acho gostoso o café sem açúcar. Mas se você pegar uma pessoa que experimenta vários tipos de cafés, né? Assinante de café premium, que chega aqueles cafés e tal, ela fala, o café, ele tem um sabor gostoso, ele só não é doce. Se você adoçar todos esses cafés, eles ficam todos com o mesmo gosto. Você não consegue sentir qual café é melhor, se esse café é daqui, se esse café é de um outro lugar do mundo, sabe? Enfim, você não cria habilidades palatares de observações. Então é exatamente isso que ele está falando. O doce, se você sempre quer que as suas expectativas sejam atendidas, você está falando o quê? Eu quero só o doce. Só que ele fala, olha só o que ele diz, os diabéticos sabem disso, os obesos também, né? O doce nos confunde também o amargo. Sabemos isso da vida, pois doce não é uma conceituação absoluta do bom. É aquela pessoa que ela tá sempre acostumada a comer alimentos que são ultraprocessados. E aí ela começa a se reeducar e aprender a comer alimentos que são saudáveis, que são boas, mas não são doces, não necessariamente têm açúcar. Então, eu tô trazendo isso para nossa reflexão da mulher e do homem que já são pais, que estão encontrando essa diversidade, porque quando os filhos vêm, acontecem várias questões emocionais no pai e na mãe. O lar modifica, o relacionamento modifica. Eu vou fazer um vídeo só sobre o que acontece no lar quando os filhos chegam, né? Que dá a impressão que dá que o laço entre o marido e a mulher, né? O homem e a mulher, enfim, o laço parece que se desfaz. A sensação é que você está construindo um casamento do zero. E não é que é ruim, é que não é doce. E nós,
que queremos viver uma vida não observando e esperando quando a vida vai nos satisfazer, mas entrar nesse mar, que é um mar que muitas vezes pode estar revolto, mas é pensar que, ó, é aqui que eu vou me fortalecer, é aqui que eu vou me tornar uma adulta, é aqui que eu vou ter uma maturidade. E isso pode ser visto em em vários momentos. Semana passada, teve um cenário, sabe aquele cenário que é a briga perfeita? Sabe, vai acontecer uma briga perfeita entre o casal, aquele cenário, estresse, fome, são várias questões ali que falam, ok, vamos brigar. E eu consegui enxergar. Ele me respondeu de uma forma que eu não gostei, um amargo, mas não vai ser ruim. Porque se eu não resolver isso agora, se eu não conseguir segurar minhas emoções e pensar mais com a cabeça, toda vez que ele fizer algo que eu não gosto, eu vou ter uma explosão emocional. Toda vez que a minha filha não seguir a rotina que eu preparei pra gente, eu vou ter uma explosão emocional. Isso é o que? A pessoa que tem paladar infantil. Ela realmente acredita que a vida precisa suprir as suas expectativas de várias formas. Ah, Isabela, então você tá querendo dizer que o amargo, ele tem que ser doce? Não. O amargo nunca vai ser doce. Mas cabe a nós enxergar a beleza no amargo. Porque no momento que você está experimentando o amargo, pode ser que não seja bom. Mas quando a gente passa por aquilo mais forte, a gente olha para trás e fala: ainda bem que aconteceu isso comigo. Ainda bem que eu passei por esse processo. Ainda bem que eu passei esses 2, 3, 4 anos em casa, cuidando dos meus filhos. Ainda bem. Me fortaleceu, me deu habilidades que eu não teria numa empresa. Gente, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu assisti um TED uma vez que fala, né, que tem uma mulher, sim, num alto cargo, assim, de uma empresa enorme lá nos Estados Unidos, que ela fala: as habilidades que eu tenho foram adquiridas em casa, fazendo comida para os meus filhos, cuidando deles, levando para a escola, organizando rotina, lidando com os problemas emocionais dos meus filhos, com os laços emocionais com meu marido. Então, a gente precisa começar a enxergar esse momento da nossa vida, esse lado que é o lado mais importante, é o lado da nossa família, porque estão muito próximas de nós e eles arrancam da gente o que nós realmente somos. Nossos filhos revelam o que somos, os nossos maridos revelam que nós somos, a nossa esposa, se você for, né, enfim, seu esposo, sua esposa, vai revelar aquilo que você realmente é. E aí eu quero terminar com uma frase que ele fala aqui no outro capítulo: como na lamparina que com muito óleo acaba por apagar, a expectativa excessiva por bondade, compaixão e benesses acaba por traduzir-se na mais violenta das maldades. A ânsia pelo doce é o mais amargo de todos os destinos. Então, essa reflexão eu quero trazer para vocês. Ou a gente fica mais forte, ou o amargo sempre vai ser ruim. E o ruim nos leva ao desespero. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela amiga, aquele amigo que precisam ouvir palavras, né, para refletir, enfim. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau!